diz assim a palavra do Senhor: pois nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio construtor, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja, cada um como edifica sobre ele. Pois ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre esse fundamento levantar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, porque o dia a demonstrará. Pelo fogo será revelada, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou sobre ele permanecer, esse receberá o galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá perda. O tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Nós somos o santuário do Senhor. Amém? Vamos orar, queridos, mais uma vez? Por favor, coloque a mão no seu coração, para que isso nos ajude a se concentrar e termos consciência de que nós somos a casa que Ele habita. Pai, obrigado. Obrigado, Senhor, porque somos a Tua casa, Senhor. Obrigado porque o Senhor decidiu edificar-nos como igreja do Senhor, como povo do Senhor. Nós somos, Senhor, individualmente bloquinhos que são edificados uns sobre os outros. Por isso, Pai, essa noite que a identidade da igreja, mais uma parte da identidade da igreja, seja revelada a nós. Fala ao nosso coração, Senhor, enquanto meditamos nos princípios das Escrituras, possamos ser edificados pelo Senhor. Ministra o nosso coração, Paizinho, fala conosco. Nós oramos, fazemos esse pedido em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, queridos. A igreja como um edifício, a igreja como uma construção. Irmãos, é interessante que construção na época de Jesus, as casas eram muito simples e muito pequenas. As casas tinham, a maioria delas tinha apenas um cômodo, onde a família dormia. Você já observou aquele texto, quando alguém está batendo na porta e diz assim: por favor, amigo, me dê comida, chegou uma visita na minha casa e eu não tenho onde conseguir pão, e me ajude. Ele diz: eu já estou deitado com os meus filhos. Havia um cômodo, geralmente nas casas, e tinha casas que era muito pequena, casas muito pequenas, casas que para nós hoje, cada quarto talvez de algumas casas seria uma casa inteira daquela época. E geralmente as casas eram construídas uma encostada na outra. Eles não ficavam dentro de casa o dia inteiro, como algumas pessoas ficam em casa. Em casa eles se alimentavam e dormiam. Durante o dia, todo mundo saía e tinha suas atividades. E as casas, algumas eram coladas uma na outra, né? Uma parede era a parede já da outra casa. E sobre o telhado, que não era como o nosso telhado, frágil, era feito reto, e eles podiam caminhar sobre o telhado e passar por cima das casas como se fosse uma rua. Do lado de cada casa, muitas casas tinham uma escada que subia até o telhado, até o teto, porque o teto era como se fosse uma laje, mas não era com o material que a gente tem hoje. E era praticamente inevitável ter goteiras, porque não havia uma espécie de selar como nós temos hoje, tantos materiais diferentes. Então, às vezes por outra havia goteira. Por isso Salomão diz lá em Provérbios 19 que a mulher rixosa, briguenta, é pior do que uma goteira constante, e que você não tem muito como fugir dessa goteira quando você está naquele lugar que você vai dormir. A casa pequena, não tem para onde ir. Então eles tinham que ter acesso para fazer manutenção nos telhados, então eles caminhavam por cima.
Por isso que quando Jesus está falando da sua volta, ele diz, quando o Filho do Homem vier, quem estiver no telhado, não desça para pegar alguma coisa. Quem é que ficava em cima do telhado, irmão? Jesus estava exemplificando pela casa daquela época, ok? As casas daquela época eram diferentes das casas de hoje. O que é que eles faziam? Aqueles que tinham mais condições, às vezes faziam um pequeno quarto em cima da casa, que eles subiam por essa escada, e no tempo de calor, eles ficavam nesse quarto de cima. Era comum lá, as pessoas às vezes dormirem em cima do telhado em época de calor. Eles subiam ao telhado da casa e lá em cima, eles costumavam dormir, porque era mais fresco na época de calor. Então nós estamos falando de casas totalmente diferentes das nossas hoje. Agora, queridos, nós queremos pensar e trazer isso do sentido físico e material para o sentido espiritual. Mateus capítulo 16, verso 18, logo após a palavra de Pedro, quando Jesus diz assim, quem é que o povo diz ser o Filho do Homem? Aí eles deram algumas respostas, e Jesus diz, e vocês, quem dizem que eu sou? E Jesus diz, Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus diz, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas. Bar-Jonas significa, Bar é filho, filho de Jonas. Jesus fez ali um trocadilho de palavras, e ele diz assim, bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou. E eu te digo que eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. E Jesus diz, olha, você, Pedro, acabou de revelar a pedra principal da igreja, que sou eu. Você é Pedro, Petros, pedregulho, pedrinha. E sobre a pedra, rocha, que você anunciou agora, que sou eu, a minha igreja será edificada. Irmãos, nós vivemos num tempo em que, eu ouvi falar de uma pesquisa essa semana, que cerca de 15% dos cristãos no Brasil são desigrejados. Não se reúnem mais, não congregam mais. E eu vi o pastor Theo Hayashi falando assim, por que muitos estão agora decididos não congregar, não se reunir como igreja, como corpo de Cristo? E os motivos são vários, desde decepção com pessoas da igreja, frustração com líderes, com pastores, líderes de igreja, situações de tristeza com outros irmãos, desapontamento, situações vividas que não conseguiram resolver, e isso foi transferido de alguma forma para a igreja de Jesus. Ninguém individualmente é responsável pela igreja de Jesus. Mas um coração ferido pode transferir essa mágoa para a igreja de Jesus. Agora, a igreja de Jesus é um edifício espiritual, é uma construção, e nós precisamos ter esse entendimento, nós precisamos ter esse olhar de que a igreja é um edifício que vai sendo edificado na medida que eu sou edificado. E eu queria pensar com vocês 3 coisas em relação a isso. A igreja como um edifício. Existe uma pedra que ela dava sustentáculo para todo o edifício. Quando havia uma construção grande, tinha uma pedra que apoiava para aquela construção grande poder se fundamentar. E Jesus, ele é a pedra, essa pedra principal. Ele seria hoje na nossa linguagem, o alicerce. Né? Quem constrói sem alicerce, irmão, constrói uma casa muito frágil, né? E às vezes você olha que demora, faz o alicerce, e vai enchendo, e demora, e gasta cimento, e gasta material, e pedra, e areia, e cimento, e ferro, e você não vê a casa sair do chão, porque ela está sendo feita primeiro, o alicerce. Você sabia que um bambu, ele cresce muito, muito tempo primeiro para baixo? E você olha para o bambu e diz assim, esse pezinho de bambu não desenvolve, não cresce.
Mas depois de muito tempo, quando ele está lá embaixo, para sustentar a força do vento, quando aquele tronco crescer, quando aquele galhinho fino for crescendo e engrossando, ele vai poder sustentar-se em pé, porque primeiro ele cresceu para baixo. Então o alicerce da igreja não pode ser outro, o alicerce da igreja é Jesus. Não fique pensando que o alicerce da igreja é o pastor, o alicerce da igreja não é o presidente do ministério, o alicerce da igreja não é um apóstolo, não é um missionário, o alicerce da igreja é Jesus. E nós, como pedras, somos edificados sobre o alicerce que não pode ser trocado. Olha o que Paulo diz, no verso 9 ele diz assim, nós somos cooperadores de Deus, e vocês são lavoura de Deus, e edifício de Deus. Aí ele diz, segundo a graça de Deus que me foi dada, pois eu, como sábio construtor, o sábio construtor, ele constrói sobre um alicerce firme. O construtor tolo economiza dinheiro e não faz o alicerce. Teve um irmão querido nosso, que construiu uma casa, e a casa dele, com o tempo começou a rachar, construíram um prédio do lado da casa dele, e a casa dele começou a rachar, e as rachaduras começaram a abrir. E aí o pastor Ivan ficou sabendo, o pastor Ivan foi ajudar esse irmão fulano, sua casa precisa ser consertada, e eu vou te ajudar, e ajudou ele a construir, de volta, para que a casa não continuasse rachando, porque corria risco até da casa cair. E quando foi para reconstruir, o irmão queria fazer de novo para economizar, sem fazer um bom alicerce. O pastor Ivan disse, nós vamos estar cometendo o mesmo erro da primeira vez. Nós precisamos fazer um alicerce bem feito. Então, irmão, depois do alicerce bem feito, demora, gasta-se recurso, mas depois de um alicerce bem feito, irmão, aí pode construir, que a construção fica firme. A firmeza da construção está no alicerce. A firmeza da igreja está em Jesus. Porque se não tivesse Jesus, a igreja seria muito frágil. Por isso que Jesus mesmo diz, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Então a igreja vai bater contra as portas do inferno. Irmão, parece que hoje a gente está vivendo um tempo que os cristãos estão tendo que suportar o inferno batendo contra a igreja. Irmão, essa não é a proposta das Escrituras. É que nós, como igreja, iríamos invadir as portas do inferno para resgatarmos pessoas, para que pessoas fossem salvas. Mas a igreja, para que ela viva o propósito, ela precisa ser edificada sobre o alicerce. E o alicerce é Jesus. Olha o que Paulo diz no versículo 10. Eu sou um sábio construtor, e eu coloquei como fundamento, como base desse edifício, que não pode ter outro edifica sobre ele. Paulo diz assim, eu coloquei o fundamento, os apóstolos colocaram o fundamento, mas veja, cada um como edifica sobre ele, pois ninguém pode pôr outro fundamento, outro alicerce, além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Ei, se a sua fé estiver baseada em pessoas, você não vai subsistir. A sua fé não permanecerá firme. Irmãos, nós vivemos um tempo, esses dias eu ouvi de uma igreja muito grande, um ministério, onde houve uma fraqueza dos líderes, e qualquer pessoa, irmão, está sujeito. Nós não podemos jogar pedras naqueles que pecam, mas quanto mais lidera, maior é a responsabilidade. Irmãos, que luta, que tristeza, olhar a igreja de Jesus espalhada sobre o Brasil, uma denominação foi atingida muito forte, porque houve um pecado do pastor líder. Irmãos, a gente não sabe detalhes, se arrependeu, se foi um momento, a gente não sabe. Mas, irmão, quanta gente é ferida, quanta gente é magoada. Eu sei que nós admiramos pessoas, admiramos líderes, homens de Deus, mas a nossa fé precisa estar fundamentada e firmada em Jesus Cristo. Admire pessoas,
mas que a sua fé esteja fundamentada e firmada, enraizada em Jesus, porque aí sim você nunca vai cair. Amém? Como igreja, devemos estar fundamentados e firmados em Jesus. Deixa esse texto aí, irmão, mas abra por favor lá em Efésios, capítulo 2. Irmãos, a Bíblia fala muito sobre esse assunto, da igreja como um edifício, como uma construção. E nós vamos ver alguns versículos. Efésios capítulo 2, versículo 19. Assim já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Eu falei sobre esse texto na primeira mensagem que eu falei sobre a identidade da igreja. E foi uma pena que parece que não ficou gravada. Versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular, o alicerce. Cristo Jesus é a pedra principal, Ele é o alicerce. Versículo 21. Nele todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. É nele também que vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Nele nós somos edificados em Jesus. Sobre Jesus nós somos edificados como casa espiritual, como templo santo para o Senhor. Ele é a pedra principal, é Jesus. Eis aonde a sua fé deve estar. Eu já me decepcionei com homens de Deus, eu já vi homens de Deus falharem. E é difícil, irmão, é ruim, a gente fica triste, se abate. Mas a nossa fé precisa estar fundamentada sobre Jesus. Porque pessoas decepcionam pessoas. Seres humanos falham, erram. Só existe um que foi perfeito, Jesus. Nunca houve engano na sua boca. E mesmo assim, teve pessoas que teve suas expectativas frustradas, porque Jesus não está para satisfazer as nossas expectativas. Ele está para fazer o que é a vontade do Pai. Então, primeira coisa, o fundamento desse edifício é Jesus. Não é um ministério, não é uma igreja, porque se você mudar para outra cidade, onde eu não estarei lá como pastor de vocês, você precisa estar firme em Jesus. Se você for para outro país e lá não tiver a igreja que você congrega aqui, você pode se firmar com outros irmãos em Cristo, talvez em uma igreja que tenha o nome Igreja de Jesus Cristo, ou Igreja Apostólica da Fé, ou qualquer outra igreja, mas a sua fé precisa estar em Jesus. Amém? Segunda coisa que eu aprendo nesse texto, na visão da igreja como um edifício, é que nós somos responsáveis por edificar. A Bíblia deixa isso claro. No texto, volta de novo, 1 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 12. Devemos edificar. Observa, irmão, que cada semana que a gente fala, a Bíblia deixa uma responsabilidade que é de Deus. Ele enviou Jesus. Jesus é a pedra principal, angular, o alicerce. Mas edificar sobre ele somos nós que edificamos. Isso está nas Escrituras. Veja o versículo 12. E se alguém sobre esse fundamento levantar um edifício, alguém? Então alguém sou eu e você. Alguém? Quem é esse alguém? Somos nós. E se alguém edifica sobre esse edifício, nesse alicerce, um edifício de ouro, prata, irmão, ele começa com um material mais nobre e vai diminuindo, de ouro vai parar em palha. Palha. Quem aqui lembra da história dos 3 porquinhos? Quem aqui lembra da história dos 3 porquinhos? Lembra, irmão? Só os mais velhos, né? Os mais novos não sabem o que é isso? Cada porquinho fez uma casa com um tipo de material. O preguiçoso, até Henrique já sabe a história dos 3 porquinhos. Mas preguiçoso fez uma casa muito frágil.
O segundo fez uma casa mais ou menos. O terceiro fez uma casa muito firme. E o primeiro terminou logo, né? E disse, vocês estão trabalhando ainda? A minha já está pronta. Não, tem que fazer uma casa bem feita. O segundo demorou um pouco mais, o terceiro demorou mais. E a gente sabe que isso é apenas uma história criada da infância. Porém, irmãos, trazendo para esse texto, a sua casa pode ser edificada com materiais diferentes. E quem escolhe com que material vai edificar a sua casa é você. Se você é alguém que edifica sobre o alicerce que é Jesus, uma vida muito frágil, fraca, sem oração, edifica para as pessoas verem, não está preocupado realmente com o seu coração diante de Deus, a sua casa é muito frágil. Olha só o que diz o texto. Eles, versículo 12, alguém sobre esse fundamento levanta um edifício de ouro, de prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. A obra de cada um se manifestará. Porque o dia a demonstrará. Pelo fogo será revelada, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Que tipo de material você está usando? Tem muita gente que é um bom cristão na frente dos outros, mas um péssimo cristão quando está sozinho, ou quando está num ambiente que ninguém lhe conhece. É um bom cristão no comportamento público, mas dentro dele, cheio de maldade, de raiva, de amargura, ou pecados maliciosos que se escondem e que não são aparentes para as pessoas. Irmãos, eu vi um testemunho esses dias, e quando você ouvir algo assim, não se afaste do Senhor Jesus por causa de pessoas. Uma mulher, eu não me lembro o nome dela, parece que Renata, se eu não me engano, ela disse que estava numa igreja e depois do culto, os líderes disseram assim, nós vamos ali brincar karaokê. Irmãos, e quando chega na frente do ambiente, era uma casa de prostituição. Ela disse, o quê? Eu não acredito. Eu devo estar no lugar errado. Aí disseram, é aqui. Ela disse, Jesus, eu vou entrar para me ver isso. Irmãos, e ela entrou. Ela disse que viu o povo sentado bebendo, o povo que estava na igreja ministrando em cima do altar. A pessoa que estava cantando, irmão, ela disse que estava cantando no altar, orando em línguas, agora estava sentado na mesa com a bebida e mulheres ali dançando em volta, seminuas. Ela disse que deu uma crise. Ela saiu daquele lugar e o povo disse, não, calma, calma. Ela saiu daquele lugar e do lado de fora, ela disse que gritava, disse, que é isso, Jesus, misericórdia. E ela começou a dizer, por que vocês estão fazendo isso? E ela entrou em pânico. Irmãos, existem obras que são reconhecidas pelas pessoas, mas elas não são reconhecidas no céu. Obras que são edificadas sobre palha, sobre madeira, e quando o fogo vier, a gente sabe que isso não vai subsistir, isso será queimado pelo fogo, tudo vai ser provado pelo fogo. Irmãos, quando uma prova ardente vier sobre você, fica firme, porque ela só vem para queimar aquilo que não tem qualidade. Lembra quando Ananias, Misael e Azarias foram lançados na fornalha de fogo? Queimou o cabelo deles? Queimou os cílios? Não queimou nada, a roupa deles queimou? Não queimou. O que é que o fogo queimou? As cordas que amarravam eles. Só queimou, irmão, aquilo que não prestava, que não deveria estar ali. Aqueles homens não deveriam estar amarrados. E o fogo de Deus, você sabia que no céu tem fogo? No inferno tem fogo, no céu também tem. Sabia? A Bíblia diz que o nosso Deus é fogo consumidor. Está lá em Hebreus. Ah, pastor, então na minha cabeça agora deu um nó. Tem fogo no inferno, tem fogo no céu? Claro que tem. Outro dia eu posso pregar só sobre isso. Mas, irmão, o fogo lá no céu vai ser um ardor de fervor, de alegria. Esse fogo, de vez em quando a gente sente na igreja. Sabe quando você sente queimar teu coração e você começa a chorar diante de Jesus? Do queimor, do ardor dele no coração.
É o fogo dele. Lá em Atos capítulo 2, viram línguas repartidas como o quê? De fogo, e que repousou sobre cada um deles. Agora, irmão, o fogo vai vir para provar. Aquilo que não presta, vai ser queimado pelo fogo. E aquilo que presta, vai ser purificado. A nossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, ela é provada pelo fogo. Provada pelo fogo. Então, nós somos responsáveis por edificar sobre esse alicerce. Olha o outro versículo. Eu quero que você veja ainda o versículo 13. A obra de cada um se manifestará, porque o dia a demonstrará. Pelo fogo será revelado, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Ei, alguém pode ser crente de fachada e enganar todo mundo. O filho de Jessé enganou até o profeta Samuel. Bonitão, fortão, primogênito. Quando Samuel olhou, ele disse: o cara é esse é o mais crente dessa família. Quando foi ungido, Deus disse: espera aí, eu não vejo como você vê. Eu não vejo a aparência, eu não vejo do lado de fora, eu vejo o coração, eu vejo a intenção. Irmão, por isso que eu tenho medo de julgar os outros. Você já parou para pensar, se você julga alguém, e lá no coração dela, ela tem uma intenção de honrar a Deus, de agradar a Deus, e você está julgando ela? Você já pensou sobre isso? Irmão, eu já levei umas na cara. Eu me lembro que a gente estava num retiro espiritual da igreja, 3 dias, pregação, de manhã, de noite, e o retiro estava uma benção. Durante o dia a gente se recreava, ficava ali no rio, e eu me lembro que o irmão Reginaldo, tinha refrigerante na cantina, aí quando alguém tomava refrigerante latinha, jogava fora, e o irmão Reginaldo ia lá e arrancava a tampinha da latinha. Veio na minha mente assim, eu digo, não é possível, irmão Reginaldo, no retiro espiritual, não falei com ninguém, mas eu pensei, está preocupado de ganhar dinheiro, no retiro espiritual, em vez de deixar para gastar a latinha depois, na minha cabeça, eu não disse isso a ninguém. Passou aquele período, no outro ano, nós fomos dar aula para os adolescentes, porque eu sempre servi na igreja, irmão, eu só não dei aula para criança, mas já dei aula para adolescente, para jovem, para novos convertidos, na classe de adultos, aonde precisava de mim, eu não fazia aquilo que eu gostava, eu fazia aquilo que precisava no reino. E no outro ano, ficamos eu e Reginaldo como professor dos adolescentes, e quando foi um dia, ele estava contando lá na aula, que ele estava juntando o lacre da latinha, porque uma quantidade, parece que 1000 lacres daquele, trocava por uma cadeira de roda, porque na nossa igreja tinha um irmão que não andava, e o pai dele carregava ele no colo, e ele tinha uma cadeira de roda velha, e o irmão Reginaldo estava pegando aquelas tampinhas de latinha, para trocar por uma cadeira de roda, para abençoar o irmão Emanuel. Irmão, naquele dia eu fiquei com uma vergonha, ninguém sabia, aqui na terra ninguém sabia, mas eu fiquei pensando em Jesus olhando para mim, dizendo, está vendo aí? Está vendo aí? Irmãos, então Deus conhece a obra do coração de cada um, cuidado para você não julgar os outros, porque você pensa que alguém, se não for da sua igreja, não é salvo, não vai para o céu. Ei, não, vai ter gente de tantas religiões que vai estar no céu. Você acha que tem que ter a nomenclatura de evangélico para estar no céu? Ei, e antes de 1500, antes da reforma protestante, do ano que Jesus morreu na cruz, até 1400 e tanto, que não teve igreja protestante, ninguém foi para o céu? A igreja evangélica é detentora da salvação? Por que você julga os outros? Tenha cuidado com isso, cuidado ao criticar alguém, porque pode ter pessoas em igrejas que você critica a igreja e que vai para o céu, e talvez você não vá, exatamente pelo julgamento do seu coração. Então, se a obra é de ouro ou é de palha, quem sabe não é você, quem sabe é o dono da igreja, quem sabe é ele. Então, cuidado para não julgar ninguém. Agora, você é responsável por escolher o material que você vai edificar. Se o seu coração for sincero diante de Deus para obedecê-lo, ainda que você tenha deslize e você caia em pecado, o Senhor olha para você e vê teu coração sincero,
E Ele vai ajudar você a edificar sobre esse fundamento que é Jesus. Que silêncio. Fala com o irmãozinho do teu lado aí, diz ele, cuidado para não julgar ninguém. Fala com ele aí. Nós somos responsáveis por edificar sobre esse alicerce. O alicerce é Jesus, não tem como fazer em outro. Mas a responsabilidade de edificar sobre ele é nossa. Quer ver outro texto? Por favor, abra a sua Bíblia lá, 1 Pedro, capítulo 2, versos de 1 a 6. Irmãos, eu amo esse texto. Você sabia que muita gente começou a pensar que Pedro era a pedra principal? O povo começou a pensar assim, Jesus falou foi com Pedro, que edificaria a sua igreja sobre aquela rocha, sobre aquela pedra, e Pedro é a igreja, Pedro é o alicerce da igreja, ele é a pedra angular, né? E aí a igreja católica pegou e disse assim, Pedro é o primeiro papa, ele é a pedra fundamental, irmão, não é, irmão. Aí Pedro disse assim, eu vou ensinar sobre isso, porque o povo está pensando, que alguns estão pensando que eu sou a pedra principal, e eu vou falar para eles que eu não sou. Primeiro papa, Pedro era casado, Jesus cura a sogra de Pedro. Pedro não era solteiro, Pedro era casado, Pedro não era papa, Pedro era apóstolo. Pedro era pastor. Por isso que Jesus disse a ele, Pedro, você me ama? Amo, Senhor. Apacente as minhas ovelhas. Vamos lá, 1 Pedro capítulo 2, de versos de 1 a 6. Olha o que Pedro diz. Deixando, pois, toda malícia, todo engano e fingimento e invejas, e toda sorte de maledicências, deixe, irmão, toda maldade. Olha o que ele está dizendo, desejai ardentemente, como meninos recém-nascidos, o puro leite espiritual, ou o genuíno leite espiritual, para por ele crescerdes para a salvação, agora que já provaste que o Senhor é bom. Aí ele diz no verso 4, chegando-vos para ele, que é o quê? A pedra viva, rejeitada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, a pedra principal, que é Jesus. Versículo 5, vós também como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, aceitáveis a Deus por Jesus Cristo, pois na Escritura se diz, vede, ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundida. Jesus é a pedra principal, e nós somos edificados como pedrinhas espirituais, colocadas umas sobre as outras. A responsabilidade de edificar é nossa. Que tipo de material você vai usar? Você já viu a história daquele construtor? Diz que o cara trabalhava muito, ele era muito esforçado, mestre de obra, mas ele não se contentava apenas em dar ordem para os funcionários, ele trabalhava, ele colocava a mão na massa, mais ou menos como o meu sogro é muito trabalhador. Meu sogro vê o pessoal trabalhando e ele vai lá e ele põe a mão na massa também, e ele trabalha também. E conta a história que esse homem edificava, construía casas para o seu patrão. E diz que foi chegando a época dele aposentar, e ele disse, eu já estou cansado. Quando foi aí, o patrão dele percebeu, e chamou ele e disse, olha, eu queria te pedir mais uma coisa, eu sei que você quer aposentar, mas eu quero te pedir mais uma coisa, construa mais uma casa para mim. E ele pensou, ele disse, eu não queria mais construir casa nenhuma. Mas ele disse, está bom, eu vou construir. Mas ele estava muito aborrecido, muito chateado, porque ele queria se aposentar, ele não queria mais trabalhar. Seu patrão disse a ele, faça mais essa casa para mim, a última. Ele disse, está bom, eu vou fazer. E ele começou a fazer a casa sem vontade, de qualquer jeito. Ele disse, eu não queria mais trabalhar. E aí o pessoal ia trazer o material e ele dizia, não, bota qualquer material, vamos botar o melhor material, e ele dizia, não, coloca o mais barato. Eu nem queria mais estar construindo. E aí construiu a casa sem capricho nenhum, com material de segunda, de terceira, com material ruim, tudo do pior, porque ele não queria mais trabalhar. Ele terminou de fazer a casa, veio para o patrão e disse, era a última. Ele disse que era a última. Chegou e disse, patrão, o senhor me pediu para fazer essa casa, já fiz, toma a chave. Aí o patrão pegou a chave
fulano, muito obrigado por ter se esforçado para fazer essa última casa. Eu sempre paguei a você, mas eu sabia que você merecia mais. Então eu pedi para você fazer essa última casa, e essa casa você fez para você, é sua. Tome a chave de volta. Que material você está usando para construir sobre o alicerce que é Jesus? O alicerce certo não garante o material. Que tipo de material vai ser usado, é você que decide. Então escolha um bom material, porque isso, irmão, vai durar para a eternidade. Amém? E a última coisa é, use um bom material, porque senão essa casa não vai durar. Você edifica e você escolhe o material. Eu quero que você veja o versículo 15 e o versículo 16. Volta lá para o texto de Coríntios, que nós começamos. Agora o verso 15 e o verso 16. O texto diz assim: se a obra de alguém se queimar, sofrerá perda, o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se a obra que você fizer for com material ruim, ela não resistirá quando o fogo vier. Quer ver outro texto? Uma das regras da hermenêutica é: não crie uma doutrina a partir de um texto só. Vamos ver outro texto? Irmãos, esse texto é muito forte. Meu coração treme quando eu vejo esse texto. Veja aí, Hebreus capítulo 3. É o penúltimo texto que a gente vai ler. Hebreus capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 5. Hebreus 3, verso 5 diz assim: Moisés, na verdade, foi fiel em toda a casa de Deus, como servo, por testemunho das coisas que havia de anunciar. Moisés foi fiel na casa de Deus, foi fiel em tudo. Versículo 6, mas Cristo como filho, sobre a sua própria casa, essa casa somos nós. Olha, irmão, para o texto, essa casa somos nós, essa casa que Jesus edifica somos nós. Olha o que ele diz, essa casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Ei, Jesus vai edificar essa casa em nós, se conservarmos a nossa fé. Ele vai edificar e a nossa casa vai permanecer, se permanecermos firmes até o final. Eu quero que você veja um pouquinho adiante. Olha o versículo 11. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Vede, irmãos, que nunca haja qualquer de vós um perverso coração. Irmão, que o coração de vocês não seja perverso, ou um coração incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ei, então tem como se afastar do Deus vivo e deixar de edificar essa casa. Está escrito aqui. Cuidado com o material que você escolhe. Olha para o texto, versículo 13. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Ei, o pecado vem e endurece alguns corações. Estava sendo construído com ouro, mas depois agora começou a construir com pedra, e agora está construindo com palha. Cuidado com isso. Versículo 14. Temos nos tornado participantes de Cristo, se é que guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Permaneça firme, porque a sua obra vai ser provada pelo fogo. Vamos ficar de pé? Vamos ler o último texto de pé? 2 aos Coríntios capítulo 6, a partir do verso 14. 2 aos Coríntios 6, 14. Devemos viver em santidade, como casa de Deus. A igreja de Jesus é um edifício. Nós somos casa de Deus, fazemos parte uns dos outros. Nós fazemos uma construção só, irmão. Irmão, não fala mal do outro, não.
Você já viu um grupo brigando entre si? Você já viu um muçulmano falando mal de outro muçulmano? Você já viu um macumbeiro falando mal de outro macumbeiro? Você já viu um crente falando mal de outro? A estratégia do diabo é colocar o povo de Deus uns contra os outros. Nós devemos fazer uma casa só, um edifício só. Como é que nós vamos denegrir o outro? Precisamos edificar um sobre o outro. Um precisa do outro, irmão. Nós precisamos uns dos outros. Olha só, 2 Coríntios 6, 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça, que comunhão tem a luz com as trevas, e que concórdia há entre Cristo e Belial, ou que parte tem o fiel com o infiel, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos, pois vós sois santuário do Deus vivente. Vós sois o santuário do Deus vivente. Você é casa de Deus. Você é casa de Deus. Olha o que o texto diz: pois vós sois santuário do Deus vivente, como ele diz: neles habitarei, e entre eles andarei, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Verso 17: pelo que saí do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Irmãos, sabendo que eu sou casa de Deus, como é que eu devo viver? Verso 18: eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Quero convidar o pessoal do Ministério do Louvor aqui. Eu acho que pega esse violão para mim, que aí Ricardo toca o teclado e João o contrabaixo. Versículo 7, capítulo 7, verso 1. Ora, amados, visto que temos tais promessas, olha só, temos tais promessas de ser casa de Deus, edificado por Ele, cuidado por Ele. Olha só, versículo 1 do capítulo 7. Purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Irmão, devemos construir com um material nobre, porque essa casa é para o Senhor. Amém? Vamos cantar esse louvor? Essa música do Alessandro Vilas Boas fala que Jesus é o carpinteiro que quer edificar essa casa. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor.
Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. E qual é o som, qual é o som de quando Deus desce na terra? Qual é o som, qual é o som? E qual é o som, qual é o som de quando Deus desce na terra? E qual é o som? E esse é o som, o carpinteiro batendo a porta, o carpinteiro batendo a porta. E esse é o som, o carpinteiro batendo a porta, o carpinteiro batendo a porta. E esse é meu som, lado de dentro eu abro a porta, lado de dentro eu abro a porta. E esse é meu som, lado de dentro eu abro a porta, lado de dentro eu abro a porta. Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Tua casa, Senhor. Nós somos tua casa. Edifica-nos, Pai. Nós escolhemos o material através do nosso caráter, do nosso coração, da maneira de viver. E o Senhor diz em tua palavra, edificando sobre a nossa santíssima fé, batalhando, guerreando pela fé. Nós queremos ser edificados sobre o alicerce que é Jesus. Nós somos tua igreja, Senhor. Nós somos a tua casa. Jesus, vem construir sobre esse alicerce que é o Senhor mesmo. Vem, carpinteiro de Nazaré, vem edificar sobre nós. Vem edificar-nos sobre esse alicerce.
queria saber se alguém queria orar por isso. Se você quiser que a gente ore por isso, vem aqui à frente. Eu quero edificar meu coração, pastor. Eu quero que a minha casa seja construída com alicerce de verdade, com material de verdade, de caráter mesmo. Eu quero que você venha aqui à frente. Eu quero orar com você. Eu quero orar por você. Enquanto a gente vai cantando essa parte do louvor, se você quiser que o Senhor faça essa obra em você, como casa de Deus, como eu amo seu nome, tens um nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome, como eu amo seu nome, tens um nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome, como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome, como eu amo, e como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome, qual é o som? E qual é o som, qual é o som de quando Deus desce na terra? E qual é o som, qual é o som? E qual é o som, qual é o som de quando Deus desce na terra? E qual é o som? Esse é o som, o carpinteiro batendo a porta, o carpinteiro batendo a porta. E esse é meu som, lado de dentro eu abro a porta, lado de dentro eu abro a porta. Como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. como eu amo seu nome, Jesus. como eu amo seu nome, Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Como eu amo teu nome. Que nome doce. Que presença doce. Senhor, nós estamos aqui porque o Senhor tem tido misericórdia de nós. Senhor, mas a tua palavra mexe tanto conosco, Pai. Como está sendo construído o nosso alicerce. Senhor, que o nosso coração seja voltado totalmente a Ti, Pai. Para que o nosso alicerce não seja um alicerce vago, um alicerce frágil, mas que nós possamos construir um alicerce forte em Ti, Pai. Oh, que a Tua presença queime em nossos corações, que o Senhor seja o centro, o desejo de Te buscarmos a cada dia mais. Oh, Pai, aqui está o Teu povo, buscando mais de Ti, Senhor, querendo mergulhar mais. Teu povo tem entendido que precisa mais de Ti, papai, mais de Ti. E o Teu povo está aqui na frente como um sinal, Senhor, sinalizando, dizendo: eis-me aqui, eu preciso mais da Tua presença. Então enche o Teu povo com a Tua presença, enche o Teu povo com o Teu amor, Senhor, que seja algo tão lindo sobre o Teu povo, Pai, que o alicerce da Tua igreja seja firmado em Ti, Pai querido. Eu sei que nós temos passado dias aos quais o Senhor tem feito coisas, dias difíceis, mas
mas nós temos visto o mover do Teu Espírito Santo. Nós temos visto o Senhor tocar sobre os nossos, guardando a nossa casa. Nós temos visto o livramento. O Senhor tem nos guardado. A fúria do inimigo é grande, mas o Senhor tem colocado a Tua proteção sobre nós, sobre os nossos, Pai. Então nós estamos aqui porque nós queremos mais de Ti. Nós queremos mais de Ti. Mais de Ti, sermos mais apaixonados, Senhor. Pensarmos em Ti 24 horas do nosso dia. Tudo que nós fizermos, Pai, seja pensando em Ti para Te agradar. Seja pensando em Ti, Senhor, para arrancar sorrisos de Ti, Pai. Para que o Senhor possa se alegrar conosco. Para que o Senhor se agrade em estar ao nosso lado. Oh, Pai, que o Senhor sinta assim essa alegria de sentarmos conosco, de andarmos conosco. Que a nossa mesa, Senhor, seja apresentada ao Senhor. Que o Senhor possa se sentar conosco. Que nós possamos sentir a Tua presença, Papai, todos os dias. Então aqui como é doce o Teu nome, como nós amamos a Tua presença, Pai. Então enche a Tua igreja. Enche a Tua igreja com Teu amor, Jesus. Enche o Teu povo com a autoridade do Espírito Santo. Que o Teu povo tenha a ousadia do Senhor. Meu Deus, que onde há, Senhor, uma frieza, onde o Teu povo, Senhor, muitas vezes deita à noite e sente um vazio, sente uma angústia, que o Senhor encha com a Tua presença. Que essa noite o Senhor faça visita, Senhor, ao Teu povo. Que a Tua igreja essa noite seja incomodada pela Tua presença. Que o Teu povo sinta assim de verdade, Senhor, a Tua presença, como é doce, como é agradável. E é isso que nós queremos mais, Senhor. Não há sentido as coisas lá fora, Senhor. Que as coisas do mundo não venham estar nos atraindo, Senhor. Mas sim a Tua presença. O nosso falar, o nosso andar, o nosso caminhar, Senhor, seja oferecido a Ti. Para vivermos, Senhor, totalmente para Ti, Senhor. Matando o nosso eu, todo orgulho, Senhor. Meu Deus, tenha misericórdia, Senhor, da Tua igreja. Tenha misericórdia, aqui está o Teu povo, Senhor, apresentado diante de Ti, para ser cheio da Tua presença, ser cheio do Teu amor, Senhor. Então cuide de cada um, Senhor. E eu profetizo tempos diferentes, tempo abençoado sobre a Tua igreja. A Tua igreja irá receber mais de Ti, irá fluir no Espírito Santo. O Teu Espírito irá tocar em vidas. A Tua igreja terá ousadia do Espírito Santo para proclamar, para falar do Teu Evangelho, Senhor. É tempo de salvação, Senhor, e nós não podemos nos acomodar com o povo morrendo, Senhor, indo para o inferno perecendo. Mas que venha o amor de Jesus sobre os nossos corações. Então nesta noite nos encha com o Teu amor, Pai. Nos encha com a Tua presença, Senhor. E que nós saiamos daqui, Senhor, apaixonados por Ti, mergulhando a cada dia mais, dizendo: eu quero mais de Ti, Jesus. Eu quero mais de Ti, Jesus. Eu quero mergulhar nos Teus braços, Jesus. Eu quero descansar nos Teus braços, Jesus. Oh, amado, então nós queremos mais. Nós queremos mais de Ti, papai. Então vai nos enchendo com o toque da Tua presença, Senhor, e fazendo-nos a cada dia sermos mais parecidos contigo, a provar uma essência a qual nós nunca experimentamos, Senhor, porque eu sei que o Senhor tem algo novo para Teu povo, e nós estamos aqui para receber, Senhor, esse novo do Senhor. Nós estamos aqui, então nos encha, nos encha, nos encha, nos encha, nos enchas com o Teu amor, nos encha, Jesus, nos enchas com o Teu amor, Senhor, porque só a Tua presença nos basta. Então não afaste a Tua presença de nós, mas que a Tua presença seja real, seja forte sobre o nosso coração, Jesus. Então nos encha, nos encha, nos encha com a Tua presença, papai. Oh, amado, nos encha com a Tua presença, papai. Nos encha com a Tua presença. Aleluia. Oh,
Irmãos, eu não creio que foi por acaso essa canção de hoje, que as irmãs cantaram, dizendo para Jesus vir e entrar na casa e restaurar tudo. Eu não creio que foi por acaso, irmão. A coreografia que as meninas apresentaram aqui, irmão, está conectado com a mensagem de hoje. Então coloca a mão na sua cabeça assim, coloca a mão na sua cabeça. Dê liberdade a Jesus. Diga assim: Senhor Jesus, eu te pertenço. Edifica a minha vida. Pode entrar, Jesus. Fica à vontade. A casa é tua. Faz o que o Senhor quiser. Eu me rendo de novo. Fica à vontade, Jesus. Em nome de Jesus. Irmãos, a resposta da canção é: do lado de dentro eu abro a porta, quando ele bate por fora. Vamos cantar só essa partezinha antes da gente ir embora? Esse é o meu som. Lado de dentro eu abro a porta. Lado de dentro eu abro a porta. Fica à vontade, Jesus. E esse é o meu som. Lado de dentro eu abro a porta. Lado de dentro eu abro a porta. Fica à vontade, Senhor. E esse é o meu som. Lado de dentro eu abro a porta. Lado de dentro eu abro a porta. Como eu amo esse nome. Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome, Jesus. Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Aleluia. Nós somos edificados como casa espiritual, uma pedrinha sobre a outra, né? Nós somos edificados fazendo casa espiritual. Então, antes de voltar para o seu lugar, dá pelo menos 3 abraços. Antes de voltar para o seu lugar, nós somos um edifício só, uma construção só, uma casa só. Tá bom? Deus abençoe. Deus abençoe. Aleluia.